Bom, pessoal, eu imagino que a maior parte de vocês já conheça o CBCA, as ações do CBCA, mas para explicar um pouquinho mais, o nosso principal objetivo é promover e ampliar a participação da construção em aço no mercado nacional e, por conta disso, a gente realiza diversas ações, incluindo o nosso concurso para estudantes de arquitetura. Aqui é um pouco do retrato da gestão do CBCA, né? O CBCA ele funciona dentro do Instituto Aço Brasil, que é a entidade de classe que representa o setor siderúrgico desde a década de 60, ao lado do CCA Brasil, ligado à sustentabilidade, e CB28, ligado a normas no setor. Na gestão do CBCA estão as empresas Arcelor, Gerdau e Usiminas, e nessa lista ao lado são as empresas que também participam do CBCA, não tão ativamente, mas que também têm voz dentro da entidade. Aqui é um pouco do mapa do nosso relacionamento. Vocês vão reparar que aqui tem aqui o logo do Alaceiro, que é parceiro do CBCA nessa ação do concurso para estudantes de arquitetura, e a gente tem uma interface muito grande com diversas entidades congêneres ao CBCA, com ações em conjunto, com publicações feitas em conjunto, enfim. E também temos um contato muito forte com as universidades e com algumas empresas que compõem o setor. Com relação à parte de qualificação de mão de obra, nós temos diversos cursos online. Fica aqui o convite para que vocês conheçam, para que vocês acessem o nosso site. São 5 cursos online diferentes, né? É uma plataforma, a gente tem uma tutora que acompanha os alunos do início ao fim. Abrimos 3 turmas de cada curso por ano. E vocês, estudantes, têm 15% de desconto na inscrição. Também temos um outro formato de curso, um formato que era de aula presencial, mas durante a pandemia e no pós-pandemia, até atendendo a pedidos dos próprios alunos, nós mantivemos esses cursos no formato de aulas ao vivo. Então, é um professor, um colaborador nosso, com larga experiência. A maior parte dos cursos, os cursos eles são feitos pelo Fernando Pinho, professor com larga experiência, né, com a construção em aço. Então, tem aqui um pouco dos nossos cursos online, tá? O mesmo desconto é mantido para os estudantes. Também temos bolsas, a gente trabalha com cerca de 2 bolsas por ano, tá? Tanto iniciação científica como mestrado. Então, a gente, enfim, já estamos internamente tratando do processo para uma abertura de uma nova bolsa. Nós já aprovamos, inclusive, a temática junto à nossa comissão, que é composta por aquelas empresas que eu mencionei no início da apresentação. E fica aqui o convite para que vocês estejam atentos por aí com o nosso site, com as nossas redes sociais, para que vocês possam, enfim, se candidatar para essa nossa bolsa, tá? Aqui é um evento que nós fazemos já desde praticamente a formação do CBCA, há cerca de 20 anos atrás. É o nosso roadshow. Nós estaremos esse ano em 4 cidades diferentes: Florianópolis, Goiânia, Salvador e Fortaleza. Discutiremos o tema da segurança das estruturas de aço em situação de incêndio, com o Mauri Maxwell e o Alexandre Landesman. Tema esse que foi motivado pelo lançamento do nosso novo manual, que é o Manual de Segurança das Estruturas de Aço em Situação de Incêndio. Então, a gente, enfim, estamos aí já no andamento para realizar esses 4 eventos nessas 4 praças. Aqui é um pouco do concurso, que eu vou pular, por conta da Silvia entrar um pouquinho mais nesse tema, tá? No tema do concurso. Também temos o concurso para estudante de engenharia, tá? Que o tema desse ano é habitação de interesse social, mas a cargo de informação, caso vocês tenham, enfim, amigos engenheiros, estudantes do curso, para que vocês possam compartilhar. A premiação é a mesma do concurso de arquitetura, e os 3 primeiros colocados, eles recebem inscrição gratuita nos cursos do CBCA. Aqui é um pouco da onde o CBCA está. A gente tem um site que, na verdade, é um portal, diante da enormidade de informações que tem lá. O CBCA ele é open source, ou seja, tudo que tem lá, o download é gratuito, como os nossos manuais, as nossas revistas. Então, fica aqui o convite para que vocês sigam o nosso site e nos sigam principalmente nas nossas redes sociais. Estamos em todas elas, para que acompanhem o CBCA um pouco mais de perto. A gente tem uma atuação muito forte na imprensa. Talvez vocês, enfim, verificando páginas de jornais, vocês até podem verificar alguma matéria de interesse que seja da construção em aço, vocês não sabem, mas nos bastidores o CBCA trabalhou para que essa matéria, enfim, esteja lá publicada. A gente, por exemplo, conseguiu algumas inserções sobre o novo estágio do Atlético Mineiro nos principais jornais de Minas. Conseguimos algumas matérias sobre a terceira ponte, né, a faixa exclusiva que foi feita na terceira ponte,
em alguns jornais capixabas, então a gente também tem uma atuação nesse sentido, para dar ainda mais destaque para a construção em aço nos grandes jornais do país. Temos diversos vídeos promocionais, sejam videoaulas, que são, inclusive, muito utilizadas pelos professores, e também um outro projeto, que são os nossos vídeos promocionais, também, né, chamamos de vídeos promocionais, com profissionais de renome do setor, que falam sobre suas obras. Fica o convite para que vocês acessem o nosso YouTube, enfim, para que possam conhecer. Temos o nosso banco de obra, que a gente cataloga, a gente mostra diversas obras de aço no Brasil. A gente sobe cerca de 20 obras por mês nesse banco, disponível em iOS e Android, para que vocês possam checar. Aqui os nossos manuais, tá? Já destaquei o manual de segurança, 2 manuais foram lançados no ano passado, Easy Code de construção modular, todos eles download gratuito no site. As nossas 2 revistas, uma de caráter mais macro, que é a revista Arquitetura e Aço, é uma revista digital, saem 3 edições por ano. A Silvia, inclusive, é a nossa colaboradora nessa ação. Temos também a REC, a Revista da Estrutura de Aço, aqui é um espaço que a gente divulga para que profissionais e estudantes possam expor seus artigos científicos. Aqui um pouco de uma das nossas ações, que na verdade é uma nova ação do CBCA, que nós, enfim, iniciamos esse ano, com uma parceria do CBCA com o Instituto Mauá de Tecnologia. Nós fizemos um hackathon, uma atividade prática que teve duração de 7 dias. Foi uma ação muito legal do CBCA. A gente pretende tornar essa ação semestral, então se tiverem professores participando aqui do nosso evento, a gente pode, inclusive, trocar ideias, enfim, posteriormente, para que a gente leve esse evento para dentro da universidade de vocês, enfim, com premiação de envio de manual, de kit mola, de inscrição gratuita no curso CBCA, e também a questão, principalmente, da imersão na construção em aço, né? Durante uma semana o pessoal ficou diretamente envolvido. Aqui é um pouco do projeto da equipe vencedora. Muito em breve a gente vai divulgar nos nossos canais. E, pessoal, fui bem rápido aqui, a gente faz bem mais coisas que isso, mas vou passar já aqui para o Henrique, para que a gente não tome muito tempo aí da parte das dúvidas, tá? Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todo mundo. Obrigado, Rafael. Vou compartilhar minha tela aqui também. Vocês já conseguem ver? Bom, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Me chamo Henrique, sou líder de projetos aqui na Laceiro. A Laceiro é a Associação Latino-Americana do Aço. E eu vou explicar para vocês um pouquinho o que é a nossa associação e falar um pouco do histórico do concurso, que é a etapa regional, né? Então, vamos lá. Bom, a Laceiro, ela é uma associação sem fins lucrativos que reúne todas as empresas que fabricam aço aqui na região da América Latina e também que a gente chama de empresas afiliadas à cadeia de valor, que são clientes ou são fornecedores das indústrias de aço. Então, hoje a Laceiro representa cerca de 60 empresas aqui na região, que é uma média de 65 milhões de toneladas por ano produzidas de aço, e representamos 95% do aço fabricado na América Latina. Então, a gente tem uma boa representatividade do setor como um todo. E, além disso, além de representar os interesses das indústrias de aço aqui da região, a gente também representa essas indústrias perante os organismos internacionais, como a World Steel, a CIDE, a Agência Internacional de Energia, a ONU. Então, a gente tenta ser a voz dessas indústrias perante o mundo. E bem, por que surgiu o Desafio Laceiro? Hoje a gente chama Desafio Laceiro, antigamente tinha o nome de Concurso Laceiro, Desenhaço, a gente mudou o nome, inclusive, para começar, a gente está num processo de modernização do concurso, porque ele já existe há 16 anos, então é um concurso com 16 anos de histórias, com mais de 14 mil alunos. Então, o Rafael falou aqui da quantidade de alunos inscritos só no Brasil, e a gente tem o mesmo na Argentina, no Chile, México, Colômbia e outros países aqui da região. Então, ao todo, desde 2008, tivemos mais de 14 mil alunos inscritos e uma média de 125 universidades participando por ano, e geralmente as melhores universidades de cada país. Isso é um ponto muito positivo no nosso concurso. E por que a Laceiro decidiu começar esse projeto que começou no Chile em 2008?
para justamente começar a aumentar, fomentar o consumo de aço na região e fomentar para quem realmente utiliza o aço, né, que são os arquitetos, engenheiros, quem começa na base. Então, a nossa ideia é difundir o uso do aço na base para que, quando vocês, no futuro, estiverem formados, estiverem assinando suas obras e projetos, requeram aço e vejam a importância de se usar aço por diferentes motivos, né? E, bom, aqui é um histórico de timeline aí das capas do concurso, desde o primeiro que tivemos em 2008 até esse de 2023. Um ponto importante é dizer que esse concurso começou no Chile porque a Lacero, em si, a Associação Latino-Americana, era no Chile, era sediada no Chile até 2018. Depois teve essa mudança aqui para o Brasil por conta da importância da indústria do aço brasileira no cenário latino-americano, né? Hoje o Brasil é o maior produtor de aço aqui da nossa região e para ficar mais próximo também das atividades do Aço Brasil, como que é a matriz aí do CBCA também, a sede foi mudada e com isso, então a gente começou em 2018, 2008 lá no Chile e a gente vai seguindo. Nos últimos anos, por conta da pandemia, 2020, 21 e 22 a gente teve concurso online, mas agora esse ano já tem novidades e a gente vai voltar à nossa etapa regional também de forma presencial. Bom, aqui são algumas fotos que vocês podem ver. Essa primeira foto eu gosto de representar porque é bem bacana. Vocês podem ver os alunos todos juntos com a sua maquete, os alunos do Chile. Isso, que essa foto ela é bem recente e foi num dos concursos que já estavam em pandemia, foi do ano passado, exclusivamente, mas mesmo em pandemia os alunos conseguiram se juntar e mandaram fotos para a gente deles, fazendo a maquete deles lá no Chile, participando. E aqui nas outras duas fotos da direita, a gente já tem como eram os concursos em tempos de presencialidade, né, onde os alunos levavam suas maquetes. Essas fotos são até um pouco mais antigas, que levavam impressos também os projetos, para apresentar durante o Congresso Alaceiro, que eu vou falar mais adiante do evento. Mas só para dar um spoiler já, o Congresso Alaceiro, ou Alaceiro Summit, que a gente chama, é o congresso, então, que reúne toda essa cadeia de valor do aço, a gente faz uma vez por ano, um ano em cada país diferente, e é o maior evento do setor de aço da América Latina. Então, é um evento que reúne cerca de 800 pessoas, sempre C-level, diretoria, gerência, todos da indústria do aço, com uma representatividade muito bacana, e os alunos têm a oportunidade de apresentar seus projetos durante esse evento. E bem, o Desafio Alaceiro, então, como eu já falei, o objetivo geral dele é promover e incentivar ações que utilizem o aço, né? Promover modelos acadêmico-pedagógicos com projetos de ideias arquitetônicas inovadoras para estudantes de arquitetura na região como um todo. Uma novidade também que nos últimos anos a gente decidiu conciliar o concurso com uma temática sempre dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, justamente para unificar a temática de arquitetura com uso do aço e desenvolvimento sustentável. Então, a cada ano a gente elege uma temática, um modelo específico, e esse ano vai ser o número 4, mas a gente vai falar isso mais adiante. E como objetivo específico do concurso, a gente tem desde reconhecer a arquitetura como uma disciplina fundamental para a construção, uma visão sempre de desenvolvimento sustentável, a parte de fortalecer os processos de pesquisa acadêmica na região como um todo, estimular a criatividade dos alunos, identificar o aço como material estrutural e arquitetônico, porque na América Latina, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo, a gente tem uma participação muito maior do cimento na construção civil ao invés do aço, e a gente tem uma oportunidade de mudar esse cenário, tá? E promover ideias e projetos arquitetônicos que levem as propriedades do aço ao limite. Bom, vocês, muito melhor do que eu, podem dizer que vocês podem ver nas universidades, muitas matérias são sempre focadas em utilização de concreto e outros tipos de materiais para construção, e não são tantas universidades ou matérias específicas para estudar todas as possibilidades de uso de aço. Isso não é um cenário só no Brasil, isso em toda a América Latina, e com o concurso, a gente já tem até universidades no Chile, por exemplo, que tem matérias específicas para fazerem projetos para competir no Desafio Alaceiro.
Então, isso vai mudando, vai abrindo um leque de opções para os arquitetos trabalharem com diferentes materiais. Isso é bem bacana. Então, como funciona a estrutura do nosso concurso? Vocês vão ter aqui a etapa nacional, que é a etapa do CBCA, onde vocês vão competir entre universidades brasileiras, e depois o vencedor da etapa brasileira vai ser escalado automaticamente para a etapa nacional. E quem compete na etapa nacional é o vencedor de cada país aqui da região. Então, hoje a gente estamos trabalhando com 7 países: Argentina, República Dominicana, Colômbia, México, Chile e Equador. Então, eles vão fazer, cada país tem a sua fase nacional, que cada Câmara desenvolve. Daí, o vencedor de cada país vai estar automaticamente selecionado para participar na etapa regional. Tá? E bem, quais são os prêmios da etapa nacional? Além do reconhecimento, como vocês vão ser os grandes nomes de estudantes de talento, a próxima geração de talentos da arquitetura de construção em aço aqui da região, com certificado, a participação no Alacero Summit, tem a premiação em dinheiro como incentivo aos grupos também. Então, cada Câmara, cada etapa nacional, igual a CBCA, tem a sua própria premiação, os demais países também, mas daí tem a premiação da etapa da Alacero, que no caso, primeiro lugar, a gente está falando de $6.000, segundo lugar, $3.000 e terceiro lugar, $1.000. Esses valores são por equipe, tá? E bem, aqui eu queria compartilhar rapidamente com vocês os projetos do ano passado, quais foram os 3 primeiros lugares, né? O primeiro lugar foi dos nossos colegas argentinos, que ano passado a temática foi o ODS número 9, de inovação, infraestrutura e indústria. Eles fizeram um projeto muito bacana, que propunha uma série de intervenções interligadas num parque na Argentina especificamente, e a principal intervenção lá era uma máquina dessalinizadora da região, né, com uma infraestrutura para mitigar a crise hídrica que aquele local poderia enfrentar. Então, esse foi o primeiro lugar. Aqui são imagens representativas, mas depois tem todo o detalhe dos projetos. O segundo lugar ficou com os nossos colegas do Chile, que eles fizeram um projeto chamado Puente Valdivia, que também era um projeto muito bacana, que era uma ponte que ela tinha várias funcionalidades, né, desde passeio de pedestres, ciclistas e unificação de pontos importantes do Chile, né, justamente na hora de Valdívia, que eles chamam. Então, era um projeto que fomentava o caminho e a coexistência de 2 usuários diferentes, um projeto muito rico, cheio de detalhes, e eles fizeram, foi o que eu mostrei na foto anterior aqui, eles trabalharam para justamente fazer a maquete do projeto, apresentar isso da melhor forma possível. Fizeram isso e apresentaram tudo isso de maneira virtual ainda por conta da pandemia. Então, vocês, diferencial esse ano, quem estiver participando é que vai conseguir apresentar o finalista, né, o grande vencedor da etapa brasileira e o finalista na etapa regional vai conseguir apresentar seu projeto de maneira presencial com a gente. E bem, terceiro lugar ficou com a equipe brasileira, o pessoal da Unesp. Eles fizeram um complexo de logística e tecnologia, que era a ideia de reativar e expandir um eixo intermodal, que tinha parte ferroviário, portuário e rodoviário, né? Então, eles fizeram seria a renovação desse complexo tecnológico. E daí tinha toda a parte de autossuficiência por produção de energia solar, de coleta de água de chuva, construção de nova doca, um projeto bastante completo e ficou com o terceiro lugar. Como que são julgados esses projetos? Primeiro, segundo, terceiro lugar, e a gente entrega a pontuação até o 7º, né? Que são 7. Cada país, cada Câmara depois envia um arquiteto para ser o jurado, tá? No caso nosso, também é importante explicar isso, na etapa regional, a Silvia também é representante do Brasil, e a Silvia atualmente é a nossa presidente do Desafio Laceiro. O Desafio Laceiro sempre tem um presidente, que é um arquiteto de algum país, como responsável pela parte técnica, então que revisa as bases técnicas, as regras, as condições, ademais dos outros 6 jurados. E esse cargo ele é rotativo a cada 2 anos, por ordem alfabética de país. Então, agora vai ser, se eu não me engano, é o último ano da Silva com a gente, né? Participou do ano passado, esse ano também. E o próximo ano a gente vai ter um arquiteto responsável no Chile. Então, juntam esses 7 arquitetos,
avaliam todos os projetos finalistas e distribuem suas notas, e tem diversos debates, discussões, onde a Laceiro é completamente isenta nisso, é somente validação técnica dos projetos, nada além disso, e eles fazem a pontuação, fazem a definição dos projetos, o porquê que eles pontuaram daquela forma e quais foram as características de cada projeto, e a gente apresenta, e a gente acaba premiando somente os 3 primeiros lugares, e tem a menção honrosa também para um 4º lugar, tá? E bem, esse ano, aqui eu vou passar bem rapidamente, que depois a Silvia vai entrar mais em detalhes com vocês. Esse ano a gente definiu, então, quem define a temática sempre de cada ano é esse corpo técnico de jurados também, esses 7 arquitetos. E esse ano foi a temática de educação de qualidade. Então, a ideia é que a equipe consiga desenvolver uma proposta arquitetônica que contribua diretamente com isso. Nas bases técnicas do concurso tem mais para vocês explorarem o que é o ODS 4 de educação de qualidade, o que inclui nisso, o que pode ser atribuído à educação de qualidade, e como vocês podem pesquisar e analisar problemas de uma cidade específica, de uma comunidade, para desenvolver seu projeto e entregar alguma solução dentro da temática, né? Então, como vocês podem pensar, uma ação arquitetônica que supere esse problema que vocês encontraram. É importante que, como premissa das bases do Desafio Laceiro, como nosso objetivo é fomentar e explorar o uso do aço, é que o projeto ele deve ser concebido, pensado, estruturado em aço, né? Então, a gente gosta de dizer que ele tem que partir da premissa que esse projeto só é possível se for construído em aço, tá? Essa é a dinâmica, que vocês têm o QR Code, que é da base regional, tá? Vocês podem abrir para dar uma olhada, lá vai ter o critério de pontuação e tudo mais, mas recomendo fortemente, como a gente ainda está em fase nacional, que vocês se atentem às bases do CBCA, para não ter nenhum risco. E a base do desafio Laceiro, que é a base regional, ela vai estar toda em espanhol, porque toda a comunicação do concurso é espanhol, por conta da maior parte dos países aqui falarem espanhol, tá bom, gente? E não poderia estar falando isso, mas dando spoiler, nos últimos 3 anos, se eu não me recordo, o Brasil está sempre no pódio, então o Brasil é sempre um forte candidato, o Brasil tem ótimas universidades, é muito representativo no concurso, então, assim, o Brasil sempre tem grandes chances, grandes universidades, grandes arquitetos, o pessoal já muito familiarizado com o concurso, porque o CBCA faz uma ação incrível de conscientização, e o Brasil é o país mais participativo do concurso regional, então é o país que mais tem número de inscritos, que tem o maior número de inscritos e que geralmente envia projetos com muito potencial para o concurso, tá? Então, falando um pouquinho da agenda, depois vocês vão ver os deadlines, todas as datas que vocês têm para a etapa nacional, mas, dada a etapa nacional que vocês vão fazer, a final, a apresentação, o vencedor, até dia 18, então, o CBCA vai enviar para a gente a equipe vencedora, então, 18 de outubro, daí com o projeto da equipe vencedora, a gente envia para os arquitetos que vão ser os juízes da etapa regional, e dia 6 de novembro, a gente vai fazer a apresentação desses projetos em loco, que vai ser em São Paulo, durante o Congresso do Alaceiro, o Alaceiro Summit, que eu mencionei para vocês. O Alaceiro Summit é um grande evento, é um evento de 2 dias, tá? Esse dia 8 e 9. E por questões de logística do evento, a gente vai fazer essa apresentação fechada, num ambiente fechado, onde vão ter somente os juízes para participar, para avaliar os projetos, os alunos apresentando isso. Depois, durante o dia 7, esses juízes vão ficar no local do evento também, fazendo os seus debates, discussões, que são sempre muito acaloradas, né, que demanda bastante tempo, bastante análise dos juízes. E no dia 8, durante o evento do Alaceiro Summit, no grande palco, a gente vai anunciar os vencedores, tá bom? Aqui é um render que a gente tem de como vai ficar, a gente está terminando os ajustes ainda de como vai ser a sala de apresentação do concurso no Alaceiro Summit, tá? O evento vai acontecer no Transamérica, em São Paulo, para quem for de São Paulo e conhece, é um grande espaço. O evento da Alaceiro ele é caracterizado por ter uma amostra comercial bastante grande, depois palestra com grandes speakers durante os 2 dias de evento. Então, no dia 6 aqui, vocês vão se reunir numa sala muito similar a essa, apresentar o projeto de vocês, com maquete, mas também a gente vai ter TVs disponíveis para apresentar mais detalhes, vídeos e tudo isso. E os juízes vão ficar por aqui, analisar o projeto de vocês. No dia 6, as apresentações, no dia 7 eles vão debater, no dia 8 vocês ficam lá
para saber quem é o vencedor da Laceiro. E aqui, só para finalizar, já devo ter passado o meu tempo, para vocês verem, ano passado a gente voltou com o congresso da Laceiro de maneira presencial, mas por conta de logística a gente não conseguiu voltar com o concurso ao mesmo tempo, mas esse ano a gente vai voltar com o concurso também. Mas mesmo ano passado que o concurso, o Desafio Laceiro foi de maneira virtual, a gente teve a apresentação dos projetos finalistas, dos vencedores no telão, pelo presidente da Laceiro, que é o CEO da Gerdau, Gustavo Werneck. Então a gente honrou o nome dos alunos aí, das universidades, a gente mencionou todos eles durante o Summit. Mas dessa vez vai ser diferente, a premiação vai ser em loco e vocês vão estar lá, tá? Então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, a parte mais administrativa, de logística, de como vai funcionar isso, eu fico à disposição, tem o meu e-mail aqui, mas o pessoal do CBCA também, a gente tem 100% de contato, então se quiserem contatar eles primeiro, depois eu, fiquem à vontade. E agora eu vou passar a palavra para a Silvia, que vai dar mais detalhes, a nossa presidente do concurso regional, também muito familiarizada com o concurso, né, que está me ensinando quase tudo que eu sei aqui do concurso. Então, Silvia, por favor, e obrigado pela atenção de todos. Obrigada, Henrique. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesse concurso. Eu participo desse concurso desde 2008. Como o Henrique falou, nesses 2 últimos anos eu estou a diretora do concurso Laceiro. É um cargo rotativo e agora esse é o meu último ano, o próximo vai ser o arquiteto do Chile. Então, vou compartilhar aqui com vocês a apresentação que eu vou fazer. É uma apresentação simples e a gente vai deixar aqui um tempo para debater. Espero que vocês estejam vendo e espero que esteja tudo certo. Sim. Estejam vendo a apresentação. Tá sim, Silvia. Obrigada, Isadora. Então, vamos lá, vamos falar rapidamente dos objetivos do concurso, do tema, da importância dos concursos de arquitetura e terminar aqui com mostrar projeto vencedor em 22 e terminar com o nosso calendário para que todo mundo inscrito não perca aí as datas e para a gente também ver se consegue novos inscritos. Como o Henrique já falou, né, os objetivos do concurso é promover o desenvolvimento da arquitetura, o trabalho em equipe, o vínculo de professores e alunos. Isso é uma coisa bem interessante do concurso, porque uma equipe tem que ter um professor orientador, então o concurso busca esse envolvimento e promover o conhecimento dos sistemas em aço, né? Desde as estruturas em aço, mas vedações em aço, coberturas, todos os subsistemas da construção com aço. Esse ano já é o 16º ano, né, que quando começou o concurso Laceiro, começou a fase nacional. Tive a oportunidade e o maior prazer de participar desde o início, 2008. O ano passado tivemos mais de 70 equipes inscritas na fase nacional. Esse ano já estamos com mais de 100 inscritos, ainda está aberta as inscrições, né? Ainda cabe mais gente. E como o Henrique e o Rafael já falaram, o tema do concurso nos últimos anos tem sido inspirado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, esse ano, a gente está com o tema Educação de Qualidade. O ano passado foi o tema 9, né? Indústria, Inovação e Infraestrutura. E, bom, dos 17 temas, dos 17 ODS, alguns já foram, né? Mas a gente vai continuar com esses temas ainda por algum tempo. E o que eu destaco do ODS, do número 4, é que, e convido vocês, né? Isso está nas bases do concurso também, porque cada uma dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável traz as suas metas. Aqui a gente colocou só algumas delas, mas convido vocês depois a lerem nas bases do concurso todas as metas dentro de cada ODS, que são as mesmas que que vocês podem pesquisar no site da ONU, né? Que tem também o site de cada país
para a ONU, porque encontra-se nas línguas, né? Em cada língua local. E aqui eu destaco, então, o objetivo 4 é assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, né? Ao longo da vida, promovendo as oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos e todas. Quer dizer, o aprendizado não é só para crianças, né? Ele vai permeia a idade adulta também. É importante, essas metas do ODS valorizam a diversidade cultural e a contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável. E como meta mais física, né, que a gente pode dizer, é construir e melhorar as instalações físicas para a educação, apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero, e que proporcionem ambientes de aprendizagem seguros e não violentos, inclusivos e eficazes para todos. Eu convido vocês também a consultarem, né, além das metas e os objetivos, o Manual da Sustentabilidade da Construção em Aço, editado pelo CBCA, que traz todas essas questões relevantes da construção, das emissões de carbono, de todos os desafios que temos hoje, né, na construção em geral. E queria falar um pouquinho também da importância do concurso, porque esse concurso ele não deixa de ser um treino, né, e uma prática para os estudantes que vão se alinhar com as práticas profissionais aqui, né, dentro de poucos anos vocês vão estar no mundo profissional. E a importância dos concursos, né? O concurso ele sempre traz, ele vai buscar um melhor projeto, né? É uma modalidade democrática que permite a participação ampla de profissionais e que possibilita, né, para um empreendedor ou para um gestor público avaliar o projeto pronto, né? É muito diferente de contratar um arquiteto que vai elaborar um projeto e a pessoa vai acompanhar o processo. Mas aqui um concurso sempre viabiliza isso, né? Comparar diferentes soluções, né? Isso enriquece muito o debate e a produção arquitetônica, né? Um concurso tem sempre essa questão impessoal, né? São especialistas que escolhem sem saber quem são os participantes. Isso acontece, né, tanto na fase nacional do CBCA quanto na fase internacional do Alacero. Quer dizer, do Alacero é um pouco diferente, gente, desculpa, porque aí os estudantes são convidados a apresentar os seus projetos, né? Então, aí existe nacionais. Concursos são uma importantíssima ferramenta de gestão pública, né? Porque ele é uma modalidade de licitação que o contratante tem pleno conhecimento, então, da solução adotada, e ainda no caso de estudo, né? Isso na universidade é um método de trabalho que é o Problem-Based Learning, né? Que é uma maneira muito interessante de aprendizado, né? Então, isso daqui, né, a gente recolhe aqui do Instituto dos Arquitetos do Brasil. Isso está das vantagens dos concursos para a contratação de projetos no IAB. E eu trago também as palavras, né, do arquiteto e professor Ângelo Butti, que num prefácio de um livro muito interessante, que foi uma dissertação até de mestrado, ele coloca as vantagens, né? Os concursos de arquitetura são uma instituição para o desenvolvimento e acesso democrático à prática da atividade, né? Eles têm um valor único porque eles fazem vibrar de modo vivo as conexões entre os âmbitos da formação e da prática profissional. E é bem interessante que o Butti fala que seria razoável supor que há no país, né, há no Brasil, espaço para a realização de uma média de 10 mil concursos de arquitetura por ano para os espaços e equipamentos públicos. E ele faz essa conta
a partir de uma análise que ele faz da França. Na França existem 1000 concursos de arquitetura por ano, né? E ele aí ele faz um cálculo de quanto eles constroem lá, de quanto o Brasil constrói, e faz a população aqui é muito maior, o tamanho do Brasil, né, do país é muito maior, então ele faz essa correlação e chega nesse valor, que se o Brasil usasse de fato essa ferramenta de concurso para construir os seus projetos, né, para construir o seu ambiente construído arquitetônico, haveria 10.000 concursos de arquitetura anuais. Seria uma maravilha aqui para os arquitetos e para o nosso ambiente construído, né? Eu trago aqui até o exemplo do centro do Georges Pompidou, do Beaubourg, né, que foi um concurso de arquitetura realizado nos anos 70, onde teve mais de 700 competidores de 49 países. E aqui é uma foto do júri. O presidente do júri era o arquiteto francês Jean Prouvé. A gente tinha também o Oscar Niemeyer participando desse concurso e o arquiteto americano Philip Johnson. E imagina, avaliar 700 competidores. E eu trago aqui, como curiosidade, a primeira maquete feita pelo Piano Rogers, que a gente vê aqui à esquerda, um dos primeiros esboços do projeto, feito por eles também, apresentado no concurso, e aqui um dos vários projetos, né, um dos 700, para mostrar que tinha soluções muito diferentes, né? Aqui era um edifício em altura, ainda com uma inclinação aqui, e aqui embaixo a foto do projeto final construído. E aqui também, só lembrando que o Paulo Mendes da Rocha, né, também participou desse concurso do Beaubourg. Ele foi um dos 30 premiados, houveram 30 projetos premiados, ele foi um desses finalistas. E tem um livro muito interessante do Paulo, falando sobre concursos e memórias, que é uma entrevista com ele, onde ele fala que concurso é o lugar da liberdade suprema da arquitetura. Então, trazendo aqui mais um exemplo de concurso de arquitetura, eu trago o exemplo do Andrade Moretin, que participaram de um concurso que ocorreu em 2007, que foi o Living Steel, que foi um concurso feito pelo World Steel Association, que o Henrique citou, que é a associação, o Fórum Internacional, né, mundial, com todas as regiões. O Alaceiro é um fórum da América Latina, o Aço Brasil, o Fórum Brasileiro, e o World Steel fez esse concurso em 2007, onde ganharam os arquitetos brasileiros, Andrade Moretin, que ganharam depois aí num concurso fechado, mas também um concurso onde participou o próprio Ângelo Butti, vários outros grandes escritórios de arquitetura brasileiros, e foram o Andrade Moretin que ganharam o concurso para o Instituto Moreira Salles, sede da Paulista. Então, continuando, eu convido a todos para entrarem no site do CBCA e conhecerem aqui os vencedores de todas as edições do concurso, né? A gente tem o vencedor do 2022 até 2008. Os projetos estão vindo cada vez melhores, cada vez com apresentações gráficas incríveis, justificativas muito bem elaboradas. Assim, o concurso ele foi em todos esses anos assim numa melhora constante, né? Então, isso é muito bonito de ver, muito interessante. O nível dos alunos, o nível das universidades, né, de todos esses países é muito bom. E aqui eu mostro para vocês o vencedor de 2022, né? Só porque foi o último ano, mas os anos anteriores também tem projetos muito bons. E foi esse último ano interessante porque ganhou a Unesp, uma universidade que participou ainda pela primeira vez desse concurso, né? Os alunos
Isabela Rodrigues e Antônio Santos Neto, com o orientador professor César Fioriti. Então, um projeto muito interessante. Eu coloco aqui rapidamente 2 exemplos, 2 pranchas do projeto, né? Mas convido vocês a verem em detalhe as outras pranchas, os outros anos também. E agora falando rapidamente aqui da comissão julgadora, né? O que é interessante é que as bases tanto do concurso CBCA como do concurso Alaceiro são as mesmas, os critérios de avaliação são os mesmos, né? Porque assim tem só uma diferença que vale a pena pontuar, que é a questão da maquete. A fase do CBCA, ela não pede uma maquete, e ao contrário da fase do Alaceiro, onde essa maquete, a apresentação da maquete é obrigatória. E chamando a atenção aqui, né, para os critérios de avaliação, a gente tem a escolha do local e implantação do projeto, o tema, né, se o tema e o programa tem a ver com o tema escolhido, com essa ODS escolhida, a questão dos valores arquitetônicos, né, que é avaliar o projeto, avaliar a parte estética, funcional, originalidade, relevância para a história e geografia do lugar, né, o cumprimento do objetivo. Ele tem o peso aqui de 40, né, é o que tem mais peso. O partido arquitetônico, valores de inovação, adequação do uso do aço. Como o Henrique falou, esse projeto só pode ser construído em aço, né? Isso é muito importante, que o projeto se aproprie das características do material, né? Então, isso é bem interessante. A adequação ao uso do aço, ela é avaliada, ela vale 15 pontos, e avaliar a qualidade da apresentação, tanto a qualidade gráfica, como o memorial, ele é lido por todo o jurado, avaliar a apresentação e os dois, memorial e apresentação gráfica. No CBCA, a comissão, né, o jurado, ele é composto por membros da comissão executiva do CBCA, por um representante do Instituto dos Arquitetos do Brasil, um representante da ABS, que vai ajudar a avaliar a engenharia estrutural, né, o projeto estrutural usado, e um representante da ASBEA, que é a Associação dos Escritórios de Arquitetura. E os prêmios do CBCA são 10 mil para o primeiro colocado, 8 mil para a equipe e 2 mil para o professor orientador. O kit Mola, que é um kit que vocês já devem conhecer, que é um material incrível para aprendizado e para experiências em estrutura. Kit Mola para a equipe e para a universidade, a participação na cerimônia da premiação do concurso Alaceiro. E também para o primeiro, segundo e terceiro colocados, manuais técnicos, livros sobre arquitetura, inscrição nos cursos à distância do CBCA, que o Rafael já nos apresentou, e edições da revista Arquitetura e Aço. E aqui, para a gente finalizar, o calendário, né? A importância aqui do calendário, lembrando a todos que dia 17 de julho, ou seja, praticamente daqui 10 dias, será o fim do período de inscrições para a participação. Então, quem ainda não se inscreveu, que o faça, que convide as equipes, ainda dá tempo. Aí, dia 25 é a entrega, o fim do período do recebimento dos trabalhos, e dia 18 vai ser a divulgação do vencedor do concurso CBCA. Então, as inscrições já estão abertas, né, desde 6 de maio, e eu termino por aqui para a gente poder agora tirar as dúvidas de vocês e termino aqui meu compartilhamento. Muito obrigado, Silvia. Muito obrigado, Silvia. Muito obrigado, Henrique. Pessoal, a gente tem mais ou menos uns 10, 15 minutinhos, mas podemos esticar um pouco se for o caso. Vocês têm interesse em tirar alguma dúvida em específico?
Isadora, você pode ir admitindo? Parece que uma pessoa já Posso. indicou, já levantou aqui. Tem uma pergunta Obrigado. aqui no chat da Tayla, que ela perguntou se ela poderia acrescentar uma outra pessoa na equipe, mesmo já tendo realizado a sua inscrição. Tayla, é só você mandar um e-mail para o CBCA com todos os dados dessa pessoa, lembrando que a equipe tem que ter de 2 a 4 pessoas, né? Então, se você já tiver 4, não pode acrescentar ninguém. Copiando todos os membros da equipe, professor e orientador, e só mandar todos os dados da pessoa. E a Nathalie perguntou se pode trocar o professor e orientador. Pode também, é só mandar um e-mail para a gente também com todo mundo em cópia. Dando todos os dados do professor e orientador. Lembrando que o professor tem que ser da mesma universidade que os alunos. O e-mail do CBCA eu vou colocar aqui no chat para vocês. Já coloquei, Isadora. Beleza. Bom, a Rafaela perguntou, Silvia, se é possível usar o concreto em alguma situação específica, como o núcleo rígido da estrutura ou para fins estéticos em escadas, por exemplo. Sim, é possível, sim, usar o concreto como núcleo rígido. Esse projeto que venceu em 22 usou núcleo rígido em concreto, porque assim, o núcleo rígido, nesse caso, né, faz parte da construção mista, de você usar concreto e aço trabalhando em conjunto. E é possível, é uma solução que pode ser utilizada sem problemas. O próprio IMS, que a gente mostrou, né, na apresentação, ele também tem um núcleo rígido de concreto e tem estrutura em aço. Então, são soluções que se aliam e que é um ganha-ganha. Né? Há um ganho aí de custo mesmo e de viabilidade da construção. É possível. Eu tenho uma dúvida. Pode falar, Elizabeth. Eu queria saber se a gente também pode usar o steel frames para poder fazer a questão das lajes. Sim, você pode usar o steel frame como estrutura, pode usar o steel frame como vedação e também como apoio de laje, sim. E o vidro, no caso, o vidro, o alumínio, que seria praticamente a pele de vidro. Sim, também. O importante, assim, né? O aço, ele é utilizado nas estruturas, na estrutura portante. Agora, de vedações, vocês têm uma série de possíveis opções para vedações verticais, como o steel frame, que ele pode ser usado tanto para estrutura ou só para o fechamento, mas são todas as soluções, os sistemas construtivos e as tecnologias, né, de vedações, de coberturas, que podem ser usadas junto com as estruturas de aço, e isso também é avaliado pelo júri, né? Como que o aluno utilizou os sistemas construtivos em aço em todos os subsistemas da construção. Ok, obrigada. Tem uma outra pergunta, Sim. Isadora, que eu não consegui ler. Tem. Tá? Gostaria de saber se o co-orientador também precisa ser um professor da mesma universidade ou pode ser um arquiteto ou com mestrado também. Tem que ser da mesma universidade dos alunos. Toda a equipe tem que ser da mesma universidade. Agora, deixar uma sugestão, aí, por exemplo, para o orientador, sim, tem que ser da mesma universidade, mas vocês podem ter um co-orientador. É isso que ela perguntou, se o co-orientador precisa ser da universidade. Aí não precisa, pode existir um co-orientador. A Fernanda está perguntando se os quesitos legais de implantação do projeto, questões de zoneamento, por exemplo, são quesitos fundamentais na avaliação. Então, assim, vamos ver, a gente pode até olhar junto, né? Eu gosto, às vezes, de responder essas questões por escrito, para não gerar dúvida, né? Mas como que funciona? A gente pede para os estudantes atentarem a todos esses quesitos legais, né? Principalmente pelos códigos
que tem a ver muito com o meio ambiente, né? Que é a ocupação de locais preservados, de matas ou de locais com águas, né? Então, isso, o que acontece? Assim, o júri ele vai dar importância para isso. É claro que ele não vai olhar, a lei é essa, o código é esse. Ele vai estar pensando no atendimento a esses códigos. A gente deixa com os alunos, né? Porque aí depende de cada local, né? O concurso ele se baseia do Brasil, né? Pode ser em qualquer estado, pode ser em cada localidade. Então, assim, não vai dar para avaliar de lupa essas questões. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Há alguns anos atrás, teve uma equipe de um país latino-americano que, buscando defender e preservar lagoas de uma região que eles julgavam importantes e que essas lagoas tinham a ver com um povo que já havia preservado essas lagoas, elas eram lagoas pequenas até, e eram várias lagoas. Então, ele coloca a edificação dentro de uma dessas lagoas, né? E aí o júri achou delicado essa questão, né? Como que você, para preservar uma lagoa, você coloca edificação sobre ela, né? Dentro dela. Então, assim, a gente recomenda, né, que vocês pensem no atendimento às legislações muito forte, né, na preservação ambiental, e tudo que vocês façam no projeto, que isso seja justificado, né, que isso haja justificação no memorial, haja uma justificação que tenha a ver com o partido arquitetônico de vocês. E eu recomendo a todos, né, que leiam as bases, porque ela fala dessa questão, ela fala claramente dessa questão de atendimento ao zoneamento, atendimento à legislação, né? Então, não é um olhar de lupa, aqui o pé direito é tanto, não é baseado no código de edificações, né? Mas um projeto ele tem que estar pensando, né, todas essas questões. A gente recomenda que tudo isso esteja pensado. A Neiva perguntou se o terreno precisa ter inscrição na prefeitura. Não, nesse caso, assim, porque a gente pede que seja indicado um terreno real. Mas, por exemplo, vale para vocês juntarem terrenos que hoje talvez tenham diferentes inscrições, diferentes proprietários, vocês podem escolher, por exemplo, vai bem exemplo, né, gente? Uma quadra. Vocês escolhem uma quadra da cidade ou uma gleba rural, vocês não precisam se preocupar se aquilo pertence a mais de um proprietário. O que interessa e o que é importante, né, na análise do jurado é que vocês defendam por que vocês estão utilizando aquela área, né? Num caso urbano, por que aquele terreno, por que aquela quadra, por que aquele lote, ou num caso rural, por que aquela região, por que aqueles limites, né? Isso é importante que esteja identificado. Agora, assim, não precisa chegar nessa questão fundiária de propriedade, isso não. E a Laura, no mesmo assunto, perguntou se o terreno precisa estar desocupado. Também não. Você pode justificar que aquele terreno está ocupado hoje e que para o seu projeto vocês vão propor uma nova ocupação para aquele terreno. Isso é possível, né? Uhum. Veja, é um concurso e é essa questão que a gente até falou hoje, né? Da liberdade da arquitetura. A arquitetura vai propor, mas tudo isso tem que estar justificado, né? Esse terreno estava ocupado, tinha tal função antes, tal ocupação, porque a equipe considera, né, lícito, considera válido
mudar essa ocupação e aí, assim, existindo um motivo, uma justificação, isso tudo faz parte do exercício. Era nesse ponto que eu ia entrar, Silvia. Pessoal, acho que essas últimas perguntas, essa frase final da Silvia, ela já explica muito bem. Se vocês justificarem, se vocês ponderarem as escolhas de vocês, isso vai ser levado em consideração. Então, é algo geral que pode servir para todas essas últimas perguntas. O ponto é a fundamentação mesmo. O caminho é esse, concorda, Silvia? Sem dúvida, é esse mesmo. Que é a prática de vocês na escola, né? Nas escolas de arquitetura, nos trabalhos em equipe, no diálogo aí com os orientadores, é essa prática que vocês já têm aí nas escolas de arquitetura. Bom, Renata, então ela fala que no item que fala sobre dar atenção especial às áreas costeiras, fluviais, em que nível eles devem se ater à legislação. Acho que é o que você falou, né, Silvia? Sempre justificando, né, e pensando de uma forma geral na sustentabilidade. Sim, o Círio... Desculpa, pode falar. Não, fala, Adora. Não, o Círio perguntou se as plantas, cortes e detalhes precisam estar devidamente cotados. Sim, né? Sim, isso é fundamental, viu? Fundamental. Porque a gente, na avaliação até do jurado, né? Às vezes a gente bate o olho e precisa dessas cotas, essas informações são importantes, e essas informações, elas são importantes porque elas estão na base, né? Então, veja, a avaliação do júri também faz olha, foi pedido na base, o aluno atendeu? Veja, aqui o aluno não atendeu, a base pedia a cotação, ele não colocou. Claro, se faltou uma cota, outra, não é assim que é feita a avaliação, né? Mas o que foi pedido nas bases, o jurado vai atentar para esses pontos, para todos esses pontos. Bom, aqui Isadora, no chat... isso que eu ia falar. Pelo que eu verifiquei, não tem mais nenhuma pergunta, né? Não tem mais nenhuma mãozinha. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta. Ainda tem espaço para uma última pergunta, pessoal. Alguém tem interesse em tirar alguma dúvida ou se for o caso, posteriormente via e-mail do CBCA, que a gente responde por escrito depois? Assim, continuamos à disposição, né, para responder essas perguntas por escrito, essas perguntas, o CBCA, algumas eles já são tão claras nas bases que eles respondem, algumas que têm mais dúvidas, essas perguntas vêm a nós aqui do júri, né? Às vezes a gente até consulta os outros jurados, se foi alguma coisa que é uma pergunta que traz aí alguma questão muito relevante e que pode haver alguma dúvida, alguma questão de interpretação nas bases, né? Já ocorreu de a gente consultar os jurados, né, dos outros países, isso já aconteceu. Bom, perfeito. Então, entrou uma última pergunta que eu mesmo posso responder, Isadora. A gente tem uma seção no site, pessoal, que a gente consegue subir algumas apresentações. É uma seção facilmente encontrada. A gente pode publicar, sim, as apresentações que foram feitas hoje. Eu posso depois checar com o Henrique, mas eu acredito não haver problema. São, enfim, informações públicas, todas elas que foram divulgadas aqui. A gente pode subir no site, sim. Talvez, acho que na próxima semana a gente já consiga colocar todas lá. E, pessoal, só reforçando, qualquer dúvida, qualquer questionamento, o foco é lá usar o nosso e-mail institucional, que todos já sabem, né? O mesmo e-mail utilizado nas inscrições. Fica aqui o convite, enfim, para que todos enviem os seus projetos. Caso tenham dúvidas, não deixem de tirar as dúvidas, a gente está aqui pronto para ajudar. E convidem seus amigos, seus contatos, outros estudantes, para que a gente, enfim, tenha aí uma participação ainda maior. A gente está com um nível altíssimo de participação esse ano, mas quanto mais melhor, né? E mais uma vez um agradecimento do CBCA, tanto a Silvia quanto ao Henrique, e também a todos que participaram. Não sei se Silvia e Henrique querem ainda, enfim, pontuar algum detalhe, mas da minha parte, da parte do CBCA, Isadora também, enfim, pode ficar à vontade. Fica aqui o nosso muito obrigado, pessoal. Só lembrar que essa gravação a gente vai colocar no YouTube.
provavelmente na próxima semana, e a gente avisa vocês por e-mail, tá bom? Eu me despeço e desejo boa sorte aí a todas as participantes. Boa sorte, Eu pessoal. também. Um grande abraço. Tchau, Boa pessoal. sorte, Boa pessoal. sorte. Tchau, tchau.